Boa tarde. Acho que já estamos ao vivo. Boa tarde. Olá, me chamo Bianca, sou aluna do curso de nutrição da FRJ Macaé do 9º período e aluna de iniciação científica do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Ciências do Esporte, o LAPICE, e juntamente com minhas colegas de turma e amigas, Andresa Burlamac, que também é graduanda de nutrição da FRJ Macaé do 9º período e também aluna de iniciação científica do LAPICE, e Natália Vidal, graduanda também do 9º período de nutrição da FRJ Macaé e também aluna de iniciação científica do LAPICE. E também nosso professor e orientador, Tiago Costa Leite, educador físico, especialista em musculação e treinamento de força, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, professor de graduação do curso de nutrição FRJ Macaé e vice-coordenador do Laboratório de Pesquisa e Inovação em Ciência do Esporte, que é o LAPICE. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria começar falando sobre como é a forma natural que as pessoas hoje tentam perder peso e como elas querem fazer isso de uma maneira muito rápida. E as pessoas que perdem peso de forma gradual e constante, elas acabam sendo mais bem-sucedidas em manter esse peso, né? E perder o peso de forma saudável não é apenas uma dieta ou um programa, trata-se de um estilo de vida contínuo que inclui mudanças a longo prazo nos hábitos alimentares e nos exercícios diários. Então, perder peso não é fácil e é preciso compromisso. Então, mesmo uma modesta perda de peso pode significar grandes benefícios para doenças crônicas relacionadas como obesidade, que minhas colegas vão falar aqui mais um pouquinho. Então, mesmo que esse objetivo geral pareça grande, a nossa intenção é que vejam como uma jornada e não apenas um destino final, porque aprender novos hábitos alimentares e de atividade física ajudarão a todos a ter um estilo de vida mais saudável. E como o tema do nosso bate-papo de hoje é uma reflexão sobre dietas, emagrecimento e o papel do nutricionista. E para esse bate-papo, a gente vai iniciar com o nosso professor Tiago, que vai falar sobre como e por que surgiu esse tema. Sejam todos bem-vindos ao Festival do Conhecimento. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Tiago. Bom, Bianca, tá me escutando bem? Tá escutando bem? Tá legal? Estou. Então, boa tarde. Eu vou adicionar, só um minutinho, só vou adicionar então as meninas também, para já estarem aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, aproveitem nosso bate-papo. E qualquer coisa, dúvidas no chat, que é o final da nossa live, a gente responde, tá bom? Então tá. Adiciona aí que eu comento. Então, Andresa. Tá. Olá, boa tarde. Olá, Andresa. Tudo bom, Natália? Tudo bom? Então, eu vou dar uma iniciada, né? Um pontapé inicial. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo que está aí nos assistindo. Agradecer também a Andresa, a Natália, a Bianca, né? E é uma honra estar aqui com vocês, compondo essa temática, né? Que é tão relevante, né? E bem atual. Como a Bianca estava explicando ali no início, gente, esse aqui vai ser um bate-papo tranquilo, né? Eu acho que vocês podem interagir com as perguntas, não necessariamente precisa ser no final, né? Eu acho que a gente pode quebrar um pouco o protocolo, se vocês assim permitirem também, para ficar uma coisa mais dinâmica. E a Bianca, ela pode ir manipulando essa questão, a questão das perguntas, e a gente pode ir respondendo ao longo, tá? Eu acho que pode ser assim, interage melhor. Mas como a Bianca estava dizendo no início, né, o porquê desse tema, eu vou ser sincero, eu não decorei o nome do tema, ele é até bem grande, e eu não peguei a cola aqui, mas a ideia central, quando a gente discutiu de fazer essa temática, é porque quando entrou a pandemia e pegou todo mundo de surpresa, né, as lives começaram a bombar. Né? Então, uma coisa que a gente nunca tinha visto, eu nunca vivenciei, creio que a maioria aqui ou ninguém, foi uma coisa nova para todo mundo. E live, gente, de tudo que é tipo, de tudo que é tema. E é claro, eu comecei a assistir algumas, fiz poucas, mas assisti várias. E dentro das que eu assisti, do meu interesse maior naquele momento, até porque durante a pandemia as pessoas ficaram em casa, obviamente, gasto calórico diminuiu muito, correto? E a alimentação, às vezes, também não ficou tão adequada quando era, antes da pandemia. Resultado final, obesidade. Então, as pessoas começaram a engordar um pouquinho mais do que já estavam, inclusive, né?
durante a pandemia. Então, as lives falaram muito sobre emagrecimento, né? Então, eu vi muito disso, dietas, diversos tipos de dieta sobre emagrecimento. E eu comecei a assistir, e por vezes eu vi um debate muito caloroso, até meio sentimental, sabe, em relação à dieta. Às vezes como se fosse uma dieta ali, o cara é apaixonado pelaquela dieta, e às vezes até o profissional defendendo, então tem que ser essa dieta, ou tem que ser aquela, sem olhar o contexto todo. Então isso eu vi com alguma frequência, e comecei a me perguntar, qual é o papel do nutricionista, que também tem aí no tema, né, dessa nossa discussão. Qual é o verdadeiro papel do nutricionista? É só falar de dieta? Eu acho que é algo muito... O meu cachorro, normal, tá? Já vai passar. Então, acho que a questão do nutricionista é muito mais amplo que só apenas abordar a dieta. E as lives estavam muito focadas nisso. Acho que eu vi, tá? Então, assim, acho que a nossa discussão vai ser mais ampla. A dieta, aquele jargão, né, que a gente sempre tem, é individualizada, mas individualizada dentro do contexto daquela pessoa, como a Bianca estava bem falando, sobre o estilo de vida da pessoa, inclusive. Isso tem que ser comentado e falado, né? Então, vou fazer um pontapé inicial assim. Quando você for... Acho que as pessoas que estão nos assistindo agora têm graduado na área da saúde, na área de nutrição, mas também tem o leigo, né? Deve ter leigo aqui também que quer entender um pouco mais. E a gente não pode defender a dieta do jejum intermitente, ou a dieta cetogênica, ou a dieta high ou low carb, sem saber quem é o paciente que está ao seu lado. Então, assim, fazendo essa introdução, eu acho que o profissional de nutrição, né, o nutricionista, para fazer a tomada de decisão, e qual tomada de decisão, Thiago? A questão do planejamento alimentar, junto com o paciente, com o cliente, ao meu ver, tem um tripé. Tem um tripé aí. Primeira parte do tripé, evidências científicas do que você vai estar prescrevendo. O que você está prescrevendo junto ao seu cliente é uma dieta da moda que você pegou ontem, que saiu na rede social, no Google, ou qual é o nível de evidência científica? Então, na graduação a gente aprende, tem vários níveis de evidência científica. E eu não tenho certeza, o profissional de nutrição, ele tem obrigação de estar o mais atualizado possível na área que ele atua. Então, você pode ser um nutricionista clínico, esportivo, focado, né? Porque nutrição, todos nós somos nutricionistas, né? Você pode desenvolver um nicho de mercado. Você pode atender gestante, você pode atender idoso, criança, atleta, tem de tudo, correto. Mas você tem que estar ao máximo atualizado. E aí, até uma provocação que eu faço sempre para os meus alunos e para quem estiver aqui assistindo, se for graduando ou graduado, o que você vem fazendo ao longo do tempo para estar atualizado? Né? Se você está atualizado, meus parabéns, porque é difícil. Nessa nossa vida corrida, no nosso cotidiano complicado, você tem tanta coisa para estudar e quando você vê, parece que não sabe nada. Quanto mais estuda, você vê que não sabe nada. Então, esse é o primeiro ponto, gente, o primeiro tripé. Né? Ou seja, evidências científicas. A sua conduta está baseada em evidência científica ou está baseada em achismo ou em paixão, como futebol, Flamengo contra Vasco. E aí o cara tem uma paixão pelo Flamengo, que é sempre o Flamengo e vambora. Ou seja, eu sou um nutricionista palio. Eu sou nutricionista do jejum. Isso eu acho meio complicado. Então, tenha um máximo de ferramentas para você usar no momento certo. Entenda aí ferramenta, nesse caso, as possibilidades de dieta. O segundo ponto do tripé, tá? O segundo ponto do tripé acaba sendo a experiência clínica da pessoa, do nutricionista. Experiência clínica dele. Então, ele já está ali 5 anos, 10 anos clinicando, e nem tudo, gente, está no artigo científico. Né? Então, o artigo científico não responde todas as questões do seu paciente que está ali na sua frente. Então, a experiência clínica conta muito. Então, você já sabe que determinada situação, naquele tipo de cliente, naquele tipo de paciente, não funciona. Ou funciona. Por mais que não esteja com evidência científica melhor possível. Então, é uma interseção. E o terceiro tripé da interseção, que eu chamo a atenção, e talvez o mais importante, e que talvez também ao longo do tempo tenha se deixado de lado, e agora, nessa nova onda, acho que aumentou e muito, é o paciente, é o cliente. Ele é o terceiro tripé. É ele. O paciente é o cliente. Ele é o terceiro tripé. É ele que vai fazer dieta, é ele que vai fazer a reeducação alimentar, é ele que vai mudar o estilo de vida dele, se for o caso. Então, ele é o terceiro tripé. Então, o paciente, o cliente. E aí, se você abrir essa caixinha paciente e cliente,
abre várias esferas aí. E todas essas esferas que eu vou colocar agora, de certa forma, elas impactam diretamente no planejamento alimentar, que a gente vai discutir algumas dietas aqui, né? Dentro de uma caixinha. Mas essa caixa tem que estar no contexto do cliente. Então, por exemplo, não cabe mais hoje, em 2020, o nutricionista pensar no planejamento alimentar sem ter uma escuta ativa do cliente. Não cabe mais, dentro da sua anamnese, só perguntar aquelas perguntas fechadas de resposta sim ou não. Já fez dieta? Sim. Acabou. Por quanto tempo? 3 meses. O que você fez? Tal. Só sim ou não. Caramba. E principalmente o foco aqui vai ser o obeso, que quer emagrecer. O obeso tem uma bagagem, uma história de vida imensa. Imensa. Ele não ficou obeso de um dia para o outro. Então ele tem uma história para te contar que é só você parar e escutar. Né? Dá tempo, né? E em vez dele escutar. Por vezes o nutricionista fala muito na consulta. Ele tem que escutar mais. Né? Uma percepção. Pelo menos na primeira consulta. Você não conhece a pessoa ainda direito. Né? Então, por exemplo, perguntas abertas dentro daquelas esferas, gente, que é o estilo de vida. Então, o nutricionista hoje, 2020, ele tem que falar do estilo de vida também, que é o estilo de vida que vai acabar mudando e impactando no peso corporal final. Né? Se o seu foco exclusivo for a cada consulta, vamos pesar, vamos ver a composição corporal, vamos ver como está o IMC, e só focar nisso, né, talvez você não tenha sucesso. Se você focar nos outros aspectos da vida dele, que vai mudando aos poucos, é pouquinho por dia. Vai mudando, e eu vou chegar lá, o resultado final, que é o peso na balança, que, por exemplo, você espera que melhore, possa estar melhorando. Eu vou desenvolver isso melhor daqui a pouco. Mas vamos lá, estilo de vida, nutrição. Nutrição está dentro, óbvio. Nutrição é uma das esferas do estilo de vida. Como que está a sua alimentação? Pergunta aberta. Como que eu posso te ajudar? Como que você veio aqui no meu consultório fazer o quê? Né? Como que eu posso te ajudar? Como que é o seu peso? Foi estável ao longo da vida? Ou foi aquele efeito sanfona, ioiô, ao longo da trajetória? Ou foi ganhando peso gradual? Quem cozinha para você? É a indústria de alimentos? Ou você tem alguém que cozinha para você? Você gosta de cozinhar? Gosta? Gosta. Tem tempo? Não tem tempo. Você vive estressado ou não? Exercício físico. Você faz exercício físico? É uma outra esfera da qualidade de vida. Pô, faça exercício físico. Destrincha essa caixa. Qual é o exercício físico? É na academia? É outdoor? Quantas vezes por semana? Manhã, tarde ou noite? Vai impactar na nutrição. Né? Você sai cansado, estressado? Você tem personal? Tenho. Me dá o zap do personal, você me permite? Para poder conversar melhor com o personal, para ter uma ideia. Você tem exame laboratorial? Poderia solicitar um para ver se o exercício está intenso. Uma creatina quinase, uma lactase hidrogenase, uma mioglobina, talvez. Se tiver alta, é um indicativo que o exercício está intenso. A percepção de esforço. Então, você que vai para a área do esporte, nem precisa ser do esporte, né? Acho que todo mundo faz exercício hoje. Entender um pouquinho mais de exercício. Outro ponto da qualidade de vida. Como que você maneja o estresse? Você tem amigo? Claro que você não vai perguntar assim de cara, né? Mas nas entrelinhas. Você tem amigo, você tem família, você faz esporte. Como que você alivia o estresse do dia a dia? Né? Porque isso tem tudo a ver com qualidade de vida. O seu sono, você acorda todo arrebentado, você acorda inteiro, né? Você vai dormir e tem muita insônia ou não? De repente você está tomando muito café, cafeína à noite, né? E de repente você não está conseguindo dormir. Tem várias questões que tem que ser colocadas, gente. Então, assim, não dá mais só para fazer aquela dieta, escrever no papel, né? E acabou, né? Claro que tem a parte técnica toda, que isso não vai mudar, na avaliação clínica, a avaliação antropométrica, peso, altura, com certeza, MC, isso tudo está dentro do escopo. Né? Recordatório 24 horas, frequência, registro de alimento. Atualmente tem teste genético, para alguns casos pode ser interessante. Tudo isso está no escopo. Exame laboratorial. Olha só, você dominar exame laboratorial é uma caixa imensa. Tem que estudar muito e associar com a clínica, né? Então é uma caixa imensa. Então tem vários aspectos aí que influenciam diretamente no planejamento alimentar que você deveria estar construindo junto com ele. E, de novo, né? Talvez a tua expectativa é perder peso, mas você nem escutou que, na verdade, ele foi te procurar porque ele quer, por exemplo, sei lá, voltar a jogar bola. Como assim, Thiago? Eu estou com sobrepeso e queria voltar a jogar futebol. O meu objetivo maior não é saber se meu HDL vai subir, se meu LDL vai descer, e aí vai melhorar o meu risco cardiovascular. Não estou interessado nisso. Isso vai ser uma consequência boa, que você pode quantificar e mostrar. Mas o objetivo que ele está ali com você, a motivação dele, né? É a questão dele jogar bola. Ou o avô que quer brincar com o neto e não consegue, quer aumentar de repente, tomar uma creatina, proteína, sei lá. Entendeu? Então, descobrir a motivação do cliente. Não é necessariamente a sua motivação, a sua dieta. É a motivação dele. Por que ele veio te procurar? Então, pergunta aberta vai facilitar muito.
descobrir os medos deles, os receios, os mitos sobre nutrição, discutir. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? É deixar de ser um pouco aquele nutricionista policial. Eu estou formado há 15 anos. Na minha formação foi mais ou menos isso, talvez, sabe? Nutricionista policial. Pode, não pode. Dicotomia. Serve ou não serve. Tá errado ou não tá. Vai para o céu, vai para o inferno. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, você ser um nutricionista mais humano, mais acolhedor, principalmente na recaída dele, que vai ter recaída. E não tem problema ter recaída, já avisa ele. O jogo continua. Você reinicia o jogo continua. Então, a recaída vai acontecer, normal. O efeito platô vai chegar, vai ter o efeito rebote de peso corporal, ganho, provavelmente. Tá? Mas isso aí você vai estar junto com ele, auxiliando ele nessa caminhada. Porque perder peso de forma sustentável realmente não é uma consulta que você vai resolver. Né? Então, é uma trajetória que o nutricionista vai estar junto com ele, tentando desarmar as armadilhas que porventura vão aparecer, que de fato vão. Quer ver uma armadilha clássica? É você ir com fome para o shopping, você ir com fome para o cinema, você ir com fome para o supermercado, você ir para festa de casamento, festa com os amigos, ir para night. Você já sabe que vai ter problema ali. Então, o nutricionista ali vai te auxiliar. Né? Nesse sentido. Não que você não possa ir, que não possa comer. É óbvio que pode, mas é tentar dar aquela maneirada. Então, acho que o nosso bate-papo vai caminhar por aí, né? Ser uma coisa assim, muito mais light, mais tranquila, mas botando o nutricionista em 2020, né? Que não dá mais só para ficar daquilo pode ou não pode, como eu falei, a questão nutricional. Conexão, gente, de todas as ferramentas, eu já vou deixar vocês falarem, de todas as ferramentas, talvez a conexão do nutricionista com o paciente. Se você não tiver essa ferramenta mestra, que talvez seja a chave mestra de tudo, independente do paciente, independente do objetivo, conexão. Né? Então, aquela conexão humana. Porque, para e pensa, qualquer aplicativo hoje faz dieta, e faz muito melhor que nós. Ele tem um banco de dados absurdo, né? De composição de alimento e quantidade de alimento. Mas tem uma coisa que o aplicativo não tem. Eu acho que nunca vai ter. Conexão humana. Relação humana. Né? Você botar de paixão pelo que você faz. Né? Então, isso ele nunca vai ter. Porque calcular dieta, calcula. Então, o nutricionista é muito mais do que calcular DET, muito mais do que calcular déficit calórico, superávit calórico, muito mais do que isso, ele transforma a vida realmente. Né? Como docente e professor, às vezes também transforma algumas vidas. Né? O nutricionista também transforma a vida nessa longa caminhada aí do emagrecimento, às vezes na performance, às vezes você tem que ser um nutricionista muito mais técnico. Muito mais técnico. Olha só, você que é maratonista, vai ingerir carboidrato em gel de tanto e tanto tempo e acabou. Não tem papo, não tem discussão. Aí você está sendo mais técnico. Mas com o obeso mórbido, grau 2, grau 3, né, tem todas essas questões. Acho que o estilo de vida conta muito. E aquela dieta, que é o jargão, que vai ser individualizada, tem que estar dentro desse contexto. E se é individualizada, não tem como dizer se uma é melhor do que a outra, sem você botar essa caixinha que é dieta dentro desse contexto. Fica impossível dizer. Né? E aí, era isso que eu me incomodava um pouco nas lives, sabe? Porque, mesmo não botando no contexto do cliente, pessoas defendendo, né, com paixão, como eu falei, tem aquela dieta de cabeceira, talvez, que aquela dieta necessariamente é melhor para todo mundo. Como que é isso? Não funciona. Né? Então, traçar metas, né? Quero emagrecer. Quem está escutando aqui a gente, a live é sobre isso. Quero emagrecer. Não, isso está muito amplo. Você quer emagrecer? Não. Quanto que você quer perder? Ah, quero perder 10 quilos, 12 quilos, 20 quilos. Em quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Como que você vai fazer isso? Tem que traçar meta. Como que você vai fazer isso? Né? Então, tem muita coisa para discutir. E aí você vai ver a motivação. Por que você quer emagrecer? Qual é a motivação real? Não é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg todo mundo sabe. Tem que ter déficit calórico. Todo mundo sabe disso. Mas chegar lá que é complicado. Né? Chegar lá que o nutricionista vai estar auxiliando nessa jornada. Então, eu quero emagrecer, Thiago, eu quero emagrecer em 1 ano 20 quilos. Então, a gente vai emagrecer, sei lá, 2 quilos por mês. Mas como que eu vou fazer isso? Eu venho fazendo a vida inteira e não consigo. Então, assim, uma das estratégias que você pode fazer é começar a mudar hábito pequeno, gente. Mudar hábitos pequenos no dia a dia. Não espere que de um dia para o outro, um belo dia, você vai, de segunda para terça-feira, mudar todos os seus hábitos e agora você vai emagrecer. Isso é muito difícil. Seria exceção da exceção. Mude pequenos hábitos. Por exemplo, desliga o zap na hora de almoçar. Desliga o zap na hora de jantar. Preste atenção no que você está comendo. Né?
A cada garfada, bote lá o garfo e a faca na mesa, né? Para você voltar a ter aquela relação do eixo fome e saciedade, porque você engole vendo televisão, você engole mandando zap, ou no Telegram, qualquer outra coisa, vendo filme. Então, isso é uma barreira muito fácil, não precisa de ter tantas habilidades. Então, vamos tirar o zap, por exemplo, da refeição, já ajuda. Vamos aprender alguma habilidade culinária, saber cozinhar alguma coisa, já vai ajudar. Não vamos com fome para o shopping, não vamos com fome para o mercado, já pode ajudar. Então, são estratégias, barreiras pequenas que você pode implementar. E esse hábito, se você ficar fazendo esse hábito todo santo dia, desligar o zap na hora do almoço, isso é fácil. Faça isso todo dia, isso vira um hábito. Fica martelando nisso, isso vira um comportamento. Então, quando virar comportamento, você pula para um outro hábito. Agora a gente vai fazer outra coisa, porque esse eu já sei, esse eu já consigo, já implementei, já está na minha vida. Né? Então, você fez criou uma habilidade que vai te ajudar no processo do emagrecimento. Porque é muito complicado, gente, você falar assim para o cliente que chegou, eu quero perder 20 quilos, parece muito longe, parece muito distante, 20 quilos é muita coisa. Por isso que é bom você fragmentar esse objetivo, fragmenta. Não vamos falar em 20 quilos em um ano, vamos falar em 2 quilos, 1 quilo no mês. Aí você fragmenta. Isso é um conceito que chama de ilha. Então você fragmenta, eu quero atravessar o oceano, não consigo, não dá para nadar, atravessar o oceano e chegar na África, não consigo. Mas se tivesse pequenas ilhas ao longo do percurso, eu conseguiria. Porque esse é o conceito da ilha, você fragmentar esse objetivo maior. E aí você consegue descansar nessa ilha. Tá? Então, 1 quilo eu consigo por mês, meta. Né? E aí você cobra essa meta também. Então, esse sarrafo, ou seja, essa meta, esse objetivo curto, tem que estar muito bem ajustado. Porque uma meta muito fácil não cria também o desafio. Concorda comigo? Um sarrafo muito baixo não cria o desafio para o sujeito. E uma meta também muito acima do que ele pode fazer, também vai desmotivá-lo, porque ele não vai conseguir fazer. Pô, Thiago, agora o cara é sedentário a vida inteira, obeso sedentário a vida inteira. Agora eu vou para academia. Vai, pô, legal. Eu sou professor de educação física também, né? Acho interessante. Vai quando? Pô, vou todo dia. Pô, não vai não, amigo. Você é sedentário a vida inteira, você não vai conseguir fazer, não vai ter aderência. Faz uma coisa para mim, vai 2 vezes na semana, já está muito bom. Já está muito bom. Então você baixou o sarrafo. Qual é o mínimo que você consegue? Não como fruta nenhuma, Thiago. Não come fruta? Vamos criar uma habilidade? Vamos criar uma habilidade. Qual vai ser? Você vai comer uma maçã. Você pode comer todo o fast food que você vem comendo. McDonald's, pode continuar. Mas eu quero que você beba 1 litro d'água como uma maçã todo santo dia. Você consegue fazer isso para mim? Pô, consigo. Isso já é uma habilidade pequena que você implementou no dia a dia, que aos pouquinhos, você já percebeu, né? Com outras habilidades daqui para frente, é a longo prazo, você vai conseguir mexendo nele, né? Então, você, nutricionista, já diz para ele que você não vai resolver numa consulta, é óbvio, e aquilo ali é um projeto de transformação de vida. É um projeto de transformação de vida. Já dá os seus contatos, é uma dica que eu dou para vocês, né? Não sei se eu posso chamar dica. Já dá os seus contatos, olha só, a partir de hoje, eu sou o seu nutricionista. Você pode me ligar a hora que você quiser. Todo mundo aí que está me assistindo tem o Zap e fica no Zap o dia inteiro, boa parte dele. Verdade é essa. É a rede social. Disponibiliza para o seu cliente. Ó, você está com dúvida, quer alguma ajuda, posso te ajudar de alguma forma? Está aqui meu Zap, está aqui meu telefone, minha rede social, você pode me ligar a qualquer hora. Então você já está fidelizando. Ele já sente em você, né, realmente uma pessoa que está apoiando, não está ali só fazendo a dieta. Então, isso fideliza muito. Você está sendo proativo, não está sendo só nutricionista policial. Você está mostrando para ele que você está junto nessa jornada que é longa, que é uma maratona, que é o processo de emagrecimento. Aí eu acho que a gente vai discutir aqui, né, então, algumas dietas que entram nesse contexto, mas eu acho que essa abertura é interessante para as perguntas que vierem, né? Não tem como a gente responder assim pontual se é melhor ou não é, sem contextualizar, tá? Então, eu não sei, eu acho que eu fecho por aqui, tá? Nesse primeiro momento, passo a palavra, não sei qual era a ordem, se agora é a Andresa ou a Natália, ou a Bianca está manipulando aí, tudo bem? Pode ser? Estão me ouvindo? Estava mudo aqui. Primeiramente, boa tarde, me apresentando aí, a Bianca já apresentou a gente, sou aluna aí do 9º período na UFRJ,
E, assim, eu achei muito interessante, né, que o Thiago falou, que o nutricionista é muito mais, né, do que um papel de dieta, né, que as pessoas acabam associando o nutricionista à dieta, né, e o nutricionista é muito mais do que isso, faz parte de um processo, né, de melhora de qualidade de vida, né, a gente está aqui para tentar melhorar a sua qualidade de vida e não somente a sua estética, não somente uma parte da sua vida, né, a gente quer melhorar como um todo e esse processo é muito mais difícil, né, do que fazer uma simples dieta, né? Então, a gente falar sobre essas estratégias nutricionais é importante, mas é muito mais importante a gente falar exatamente o que o Thiago estava falando, sobre mudanças de hábitos, sobre você mudar, primeiramente, os seus comportamentos, para depois você pensar em mudar os seus alimentos, enfim. E se fosse tão fácil, né, assim, fazer uma dieta, né, nossa taxa de obesidade não estaria tão alta como está hoje, né? Então, eu até trouxe um dado, né, que é recente do Ministério da Saúde, que foi publicado em julho do ano passado, que fala sobre esse aumento da taxa de obesidade, né, que desde o ano de 2006 a 2018, a gente teve um aumento de 11,8% para 19,8%, né? Então, é uma taxa bem significativa, assim, né? E a gente precisa entender por quê, né? Por que isso está acontecendo, né? Porque hoje em dia, a gente vive num ambiente obesogênico, né? Onde a indústria coloca vários produtos ultraprocessados, né, falando que é fit, que é isso, que é aquilo, e a gente esquece que existe o alimento natural e que é importante a gente resgatar, né, essa alimentação mais natural possível. E outro dado que foi interessante, que eu achei relevante de trazer para vocês aqui, foi sobre a questão dessa obesidade. Ela está mais concentrada nos adultos, né? Que é entre os 25 e 34 anos. Mais cedo a gente teve uma live aqui sobre obesidade infantil, que foi bem interessante também. Que também é um ponto muito legal de ser discutido, conversado, né? Mas falando de uma forma geral, né? Os adultos, eles têm crescido, né? Essa taxa de obesidade. E isso foi demonstrado nesse estudo, né, que fizeram no Ministério da Saúde, o Vigitel, né, que teve um aumento de 84,2%, né, nesses adultos da faixa de 25 a 34 anos. E além disso, né, às vezes as pessoas pensam, poxa, antigamente se falava muito sobre os homens serem mais tendenciosos a obesidade, mas hoje já se tem visto que as mulheres também têm chegado a uma taxa de sobrepeso, de obesidade, e os números têm relatado isso, né? Que esse aumento tem sido bem significativo no grupo das mulheres. E eu achei até interessante esse dado, né? Porque geralmente nós mulheres, a gente está um pouco mais preocupada, né, com essa questão de peso. E assim, a gente tem visto muitas mulheres fazendo muitas loucuras, né, para emagrecer, para fazer dieta, tentando pelo método de remédio, cirurgia, enfim, para tentar um método mais rápido, né? E a gente sabe que esses métodos não são tão sustentáveis, né? Eles não são sustentáveis por muito tempo, e isso pode causar, sim, uma obesidade nas pessoas. Então, eu acho que é importante a gente falar, a gente pontuar sobre essa situação que o Brasil está, né, sobre o nosso país, sobre esse crescimento na taxa de obesidade, porque justamente para a gente poder entender por que as pessoas estão chegando a esse ponto, né?
se existem hoje tantas redes sociais, tantas formas da gente veicular informação sobre alimentação saudável. Será que essas informações estão sendo passadas de uma forma correta, né? Então, isso que o Thiago falou sobre as lives, poxa, tem um monte de lives super interessantes sobre tipos de dietas, mas será que essas lives estão sendo baseadas em evidências científicas, enfim? Eu até vi uma pergunta aqui que colocaram, não sei, tá mais para cima, mas em relação saber diferenciar, né? O que está correto? Como que eu diferencio o que seguir nas mídias sociais, né? Porque hoje em dia todo mundo fala sobre dieta, né? Como que, aqui, a Bianca colocou, e como fazer com que nós, leigos, saibamos diferenciar o que está correto e o que seguir nas mídias sociais? Bom, eu acho que você tentar seguir pessoas que você vê que usa as suas redes sociais para colocar dados relacionados às evidências científicas, colocam artigos, enfim. Eu acredito que é uma boa direção aí para te ajudar a te direcionar para as melhores informações, né? Mas a gente quis colocar exatamente essa questão da obesidade, como tem crescido no nosso país, né? Para a gente poder entender, né? Primeiro, qual o ambiente que a gente está vivendo, para depois a gente falar sobre dieta, né? Porque sobre estratégias nutricionais, vamos dizer assim, né? E eu, mais ou menos isso que eu queria colocar, assim, primeiro, né, para vocês, porque essas estratégias nutricionais, elas precisam ser bem definidas, né, com o paciente, né, e bem individualizada, porque não é porque a dieta low carb tiveram vários estudos que funcionaram e tal, que vai funcionar com você, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, se você vai se adaptar, se você não vai se adaptar, se você vai conseguir sustentar isso por muito tempo, quais vão ser os seus resultados. Então, eu acho muito importante a gente pontuar isso. E eu vou passar aí para a Andresa para ela poder explicar mais um pouquinho aí para a gente desse panorama, né? Bom, boa tarde, pessoal. Como a Bianca me apresentou, meu nome é Andresa. Também sou estudante de nutrição do 9º período da UFRJ. E pegando esse gancho que a Natália estava falando sobre a obesidade, é importante a gente destacar aqui que a obesidade não é apenas um problema estético. Por trás dela, tem muitas causas envolvidas, como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, as dislipidemias, e até mesmo a questão de doenças cardiovasculares, e também há um aumento do índice da mortalidade. Então, assim, no panorama geral, é importante a gente entender que para um indivíduo obeso é extremamente necessário um acompanhamento multidisciplinar com um nutricionista, um médico um endócrino, um gastro, um educador físico também, que vai estar ali incentivando a prática de exercícios físicos, porque, a obesidade é muito mais do que um problema estético. Ela envolve toda a questão da saúde do indivíduo por trás. E então é extremamente importante a gente também estar trazendo isso aqui para vocês, porque muitas vezes a gente vê alguma coisa na mídia sobre perder peso, obesidade, e a gente fica com isso na cabeça, né? E a gente tem que ter a noção da necessidade de um emagrecimento consciente, de uma mudança de hábitos alimentares, de ter uma rotina mais saudável, né? Para que a gente possa mudar o nosso estilo de vida como um todo, né? E aprofundando um pouquinho do tema, qual é o problema da obesidade hoje em dia? O que a gente pode dizer de relevância em questão de saúde pública, né? Que além de todas essas questões que eu falei anteriormente, né, que estão envolvendo a saúde do indivíduo por trás, também tem a questão do emocional, porque mexe muito com
como eu vou dizer, o psicológico, a pessoa fica muito abalada, e aí ela enfrenta, assim, diversas barreiras, né? Até ela conseguir atingir o seu objetivo, que não é extremamente fácil emagrecer. Se fosse assim, gente, tava todo mundo magro, né? Digamos assim. E aí, por isso que a gente achou tão importante iniciar essa discussão falando um pouquinho da obesidade, que é um problema que a gente vem enfrentando aí.